Olá, o meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e o meu vlog é Eu Vivo Livros. E hoje, como vocês viram aí no título do vlog, que eu dei para esse vídeo, eu vou falar sobre Umberto Eco. Umberto Eco é um escritor que eu tomei conhecimento ainda na faculdade, quando eu estava fazendo comunicação. E o primeiro livro dele, eu nem li o livro todo, foi um texto que o professor de comunicação comparada passou, que era Apocalípticos Integrados, que foi assim o livro do meio acadêmico que causou uma, entre aspas, aí, revolução. Eu li em espanhol, na época não tinha nem a tradução em português, e eu gostei. A partir de então, eu comecei a acompanhar a carreira literária do Umberto Eco, ou melhor, acadêmica primeiro, porque somente anos depois é que ele foi publicar o primeiro livro dele, que é O Nome da Rosa. Mas a gente vai falar mais do Umberto Eco e sobre o último livro dele, que é esse aqui, número 0, logo após a vinheta, ok? Então, pessoal, para quem acompanha, para quem gosta do Umberto Eco, todos nós sabemos que ele morreu no dia 19 de fevereiro. Dentre os intelectuais que eu gosto de ler, ele foi o que, ao saber da morte, que mais me causou assim surpresa, porque a última entrevista que ele deu, ele parecia bem. Então, a gente, apesar dele já estar com mais de 80 anos, a gente não esperava, aqueles que acompanham a carreira literária dele, de que ele ia morrer assim de uma hora para outra. Mas, enfim, ele contribuiu muito com a literatura e os livros dele estão aí para a gente ler, reler e entender um pouco mais dessa literatura do Eco. O livro do Umberto Eco, número 0. Esse livro foi lançado em 2015. Foi a última obra do autor italiano. No entanto, particularmente, eu não acho que foi a sua melhor obra. Eco tem outros livros, como O Nome da Rosa, que vão investigar as mortes que estão acontecendo em determinado monastério. O livro se passa na Idade Média e esse monge, que também é apaixonado por livros, vai descobrindo a cada capítulo o que está acontecendo. E é claro que durante toda essa história, depois que ele chega também no monastério, vão acontecendo outras mortes. O segundo livro, voltado à literatura do Eco, foi o Pedro de Foucault, o seu segundo livro, que fez também um bom sucesso e que parte do livro se passa aqui no Brasil. E o Eco explica o porquê o livro se passou aqui no Brasil, devido a cenas místicas que ele disse que não teriam outro lugar para acontecer se não fosse aqui no nosso país. E aí ele foi escrevendo outros e outros livros, alguns de muito sucesso, outros nem tanto, mas nenhum com o mesmo sucesso do O Nome da Rosa, que agitou não somente o mercado literário, mas também os acadêmicos, que foi a primeira vez que um acadêmico lança um livro que vira um best-seller. Então, especificamente sobre o número 0. O livro vai tratar da história de um escritor, que também é um jornalista, um editor. Esse escritor é contratado para fazer um jornal que vai dizer como teria sido o amanhã. Parece meio louco, mas é mais ou menos isso. Ele vai pretender publicar as histórias antes que o outro publique. Outros, seria um furo, de tal forma que quando o outro publicasse, já seria ontem, notícias de ontem. E quando esse jornal que ele está à frente publicará, será a notícia do amanhã, porque ninguém deu. Seria mais ou menos essa filosofia. Por trás de tudo isso, o Umberto Eco coloca uma crítica profunda e mordaz sobre a própria imprensa. Ele coloca uma crítica profunda e mordaz sobre a imprensa, não somente da Itália, mas a imprensa de todo o mundo. Por quê? Porque esse jornal vai existir ao sabor das influências. Ele vai mentir, ele vai inventar,
ele vai falsear e vai tender para um lado ou para o outro, dependendo da verba. E isso enquanto ele ainda está no seu projeto piloto. Ele não é um jornal que foi... Por isso o título é o número 0, porque ele não é um jornal que já está nas bancas. Mas por enquanto, durante um mês e meio, ele somente é o seu número 0. Um número 0 que nunca sai. Como também não sai o primeiro número, o número 1. Os jornalistas vão escrevendo, as matérias vão sendo arquivadas e elas nunca saem. Mas sempre dentro dessa filosofia que eu acabei de falar, de total parcialidade e não imparcialidade. Dentro dessa trama, existe esse escritor que foi contratado para ser o editor, que se apaixona por uma jornalista, que se sente fracassada por outras situações que aconteceram em sua vida e também por ter a sua carreira voltada justamente para esse jornal, que quando ela conhece a filosofia, ela passa a abominar. Existe um outro jornalista também que ele é investigativo, e ele começa a investigar se realmente o ditador Mussolini, né, que comandou a Itália durante a Segunda Guerra Mundial, está morto ou não, se tudo aquilo foi uma armação, entre outros temas que vão surgindo para enriquecer a história do livro, outras tramas paralelas. Como eu já falei, não é o melhor livro do Umberto Eco. Eu achei a sua linguagem, a linguagem do livro, mesmo que ele tenha tentado ser picaresco, uma linguagem forçada, por vezes artificial. Os personagens, para mim, não são planos, não parece nem que foi o Eco que escreveu. Não sei se foi problema do ritmo ou da tradução, que não soube colocar o ritmo como o autor queria. Enfim, esse último livro dele não foi, como se costuma dizer, o seu Canto do Cisne. Foi um livro realmente mais fraco. Vale, porque é um livro de Umberto Eco. Vale, porque é um autor que conhece profundamente o que ele faz, o que ele escreve e a história que ele conta, recortes históricos mesmo que aconteceram e que ele coloca pra gente saber. Mas isso não significa que, literariamente, na minha opinião, esse livro tenha sido o melhor dele. Eu achei a história, por vezes, bastante inverossímil e não me agradou. Mas, como já falei, por ser Umberto Eco, vale a pena ler e vale a pena conhecer. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Afinal, nós já estamos com 19 inscritos, olha só. Há 2 meses atrás, quando eu fiz o último vídeo, nós tínhamos 17. Deixe o seu joinha. Não deixe de ir ao meu blog, que agora se chama Novo Vivo Livros. E eu vou deixar aqui o link. E até um próximo vídeo.